Olá, Shalom, queridas amigas! Hoje eu estou aqui na Sinagoga Havat Hesed, em Curitiba, neste lugar especial onde nós rezamos, onde nós ouvimos Torá, onde nós nos comunicamos com Hashem e sentimos a presença de Hashem, né? Então é daqui que eu vou fazer a reflexão da Parashá dessa semana com vocês. Essa Parashá Shemini fala sobre silêncio. Você sabe quando fazer silêncio? Vamos aprender então com Arão o momento certo de fazer silêncio. Olá, Shalom! Como vocês estão, minhas queridas? Que bom estar com vocês mais uma vez para uma reflexão da Parashá desta semana. Esta semana estamos estudando a Parashá Shemini, que nos conta sobre a inauguração do tabernáculo. E nesse dia tão importante, um dia histórico, né? Porque o povo de Israel se preparou e estavam todos naquela expectativa, e Arão e seus filhos passaram ali uma semana, digamos assim, em treinamento para a inauguração do Mishkan. Nesse dia, que era um dia de festa, que era a inauguração do Mishkan, acontece uma tragédia na família de Arão. Nadab e Abiú, como relata aqui na Parashá, eles ofereceram a Hashem um fogo estranho, um fogo que Hashem não havia pedido. Eles fizeram algo que Hashem não havia pedido, não havia solicitado a eles, e eles foram punidos com a morte. Mas o que ocorre logo em seguida é o que eu quero falar com vocês e o que eu acho que é muito relevante. É sobre a reação de Arão. Como Arão, o pai, de Nadab e Abiú, reagiu a este trágico acontecimento. A Torá relata ali que os filhos dele morreram. Em seguida, Moisés vem e fala algo com Arão, meio que querendo consolá-lo, Moshe fala: olha, Deus falou que ele ia ser glorificado por pessoas que fossem especiais, por pessoas que fossem elevadas, Ele quis dizer assim: olha, eles eram elevados, Deus está sendo... o nome de Hashem está sendo santificado, fica calmo, Então, na sequência, a Torá diz que Arão se calou. Arão ficou em silêncio. Agora imaginem, minhas queridas, um pai vendo ali no meio de uma festa, no meio de algo extraordinário, num evento fantástico que estava ocorrendo pela primeira vez, perde seus 2 filhos. Qual seria a reação de um pai normal? A reação talvez seria o desespero. Ai, agora o que aconteceu? Por que isso? Por que isso? Tentar entender, e o choro e o desespero. Isso seria algo normal de se acontecer. Mas a Torá diz que Arão se calou. E o que nós, mulheres, podemos aprender com essa reação tão singular de Arão? Os nossos sábios dizem que, naquele momento, Arão se calou porque não se discute com Hashem. A gente não deve discutir com Hashem. Arão tinha a emuná de que, os 3 princípios, os 3 pilares da emuná: tudo vem de Hashem, tudo é para o bem e tudo tem um propósito. E naquele momento, se Arão colocou, digamos assim, se ele tinha na mente dele esses 3 pilares, então ele entendeu que a morte dos filhos dele foi permitido por Hashem, era para o bem, alguma coisa de boa aquilo deveria ter. Ele não entendia na hora, mas talvez depois ele ia ver. E tudo tem um propósito. Nós vemos aqui
a emuná de Arão em silêncio também. E que nós aprendemos? Mais coisas daqui a gente pode aprender, porque mulher, né? A gente sabe que nós, enquanto mulheres, Hashem nos criou com qualidades, características diferentes do homem. Então, por natureza e pela nossa essência, nós mulheres falamos mais que os homens. Nós temos a tendência, né, de tudo a gente quer a nossa opinião, a gente quer estar por dentro dos assuntos, a gente quer contar as nossas histórias. Mas nós devemos aprender que, em certos momentos da nossa vida, nós devemos nos calar. Seja ela no momento de Deus nos livre, uma tragédia, ou talvez até mesmo por algo muito, muito bom que esteja acontecendo na sua vida. Talvez, neste momento, o que cabe é o silêncio. É o silêncio. Os nossos sábios também dizem que quando a mulher ela controla a sua fala, né? Porque o silêncio é a ausência de fala. Então, quando nós controlamos a nossa fala, nós estamos tendo um autocontrole tão grande, porque a fala, nossa, é o que nos dá poder, né? Porque ninguém fala por nós, nós mesmos abrimos nossas bocas e falamos. Mas quando a gente faz a opção de fechar a boca, não dar a nossa opinião, ou não contar a nossa vida, algo assim, né? Não colocar para fora algo que seja tão íntimo ou tão importante na nossa vida, nós estamos tendo um autocontrole muito grande. E esse autocontrole dá lugar a emuná. É como se, quando você se controla, o seu lado espiritual, ele cresce. Nós nos elevamos espiritualmente quando nós conseguimos controlar a nossa fala. Imagine que, diante de uma situação, você tem a sua opinião, ou você até acha que você está com a razão, mas você resolve se calar e deixar para lá. Imagine o grau de controle emocional e de saber escolher, né, o que fazer. E isso é visto pelos nossos sábios como algo positivo, quando nós controlamos a nossa fala. E, parando para pensar, né, minhas queridas, a gente só tem a ganhar quando a gente presta atenção no que nós estamos falando, se aquilo que a gente está falando está sendo relevante, ou você está pensando algo, você quer falar, você pensa, será que eu falo isso ou não? Será que as pessoas que estão aqui do meu lado, elas estão prontas para ouvir isso que eu tenho que falar? Será que isso que eu vou falar edifica alguém? É positivo? Será que eu tenho trazido palavras de ânimo, palavras de emuná, palavras de carinho e conforto? Ou será que as minhas palavras também estão sendo só palavras negativas, pessimistas, que desanimam a outra pessoa ou que acabam desanimando a mim mesma? Nós devemos todos os dias fazer uma avaliação de como tem sido a nossa fala. Tem vezes que a gente fala tanto, tudo a gente quer estar envolvida, tudo a gente quer falar, tudo a gente quer dar a nossa opinião, que nós não ouvimos a nós mesmas. A gente não fica quieta, né? Nós não damos uma pausa e nós precisamos desse silêncio. Nós precisamos fazer como Arão, que no momento em que ele poderia falar alguma coisa ou expressar o sentimento dele, ele se calou. Ele se calou e Deus viu isso como algo positivo. Será que nós estamos conseguindo controlar a nossa fala? Nem tudo a gente precisa dar a nossa opinião, nem tudo a gente precisa contar a nossa vida. Inclusive, né, nós somos orientadas até mesmo por quem não conhece Torá. Olha, gente, especialistas que nunca ouviram nada de Torá falam que nem tudo a gente conta para as pessoas, né? Nem tudo que acontece na nossa vida precisamos contar, porque
Nós evitamos assim a inveja, nós evitamos que projetos nossos deem errado. Tudo está na nossa língua. A Bíblia diz que na língua está o poder da morte e da vida. Então, quando a gente utiliza a nossa fala de forma positiva, isso traz vida, e o contrário traz morte. A fala não é o problema. Deus nos criou assim, né? Nós, mulheres, devemos expressar nossos sentimentos, mas o silêncio é necessário. Saber reconhecer o momento em que devemos ficar caladas é essencial para termos êxito em várias situações da nossa vida, né? Na Shalom Bait, por exemplo, no relacionamento dentro do nosso lar. Tem momentos em que a mulher deve ficar calada. Hashem vai direcionar, né? Se você precisa falar algo, por exemplo, para o seu esposo, se você está vendo que em alguma situação você precisa alertá-lo de alguma coisa, até para isso nós devemos ser sábias. Primeiro vem um silêncio, vem uma pausa, você reza, você fala somente com Hashem, porque com Hashem a gente deve falar o tempo todo. E Hashem vai te direcionar o momento de voltar a falar, o momento certo de tocar sobre um assunto, o momento certo de colocar a sua opinião. Seja em momentos tristes ou em momentos alegres. Nós devemos fazer uso, sim, também do silêncio e aprender com a Parashá Shemini e com a reação que Arão teve, mesmo logo após essa tragédia tão grande, tão dolorosa, que foi a morte dos seus filhos. Mas Arão soube se controlar, e com esse controle, né, com esse domínio próprio, ele agradou a Hashem, porque ele não blasfemou de Hashem, não reclamou com Hashem, não questionou Hashem. E assim a gente deve fazer, usar o silêncio a nosso favor. É um Kiddush Hashem, para santificar o nome de Hashem, tanto com a nossa fala e também com o nosso silêncio, quando ele é utilizado de forma sábia. E nós sabemos que a mulher sábia, ela edifica a casa, o seu lar. E que a tola derruba com as próprias mãos. Então está, né, na nossa frente aí a opção, qual que a gente vai escolher, ser sábia ou ser tola? Com certeza você e eu vamos escolher, né, ser uma mulher sábia. Então vamos usar tanto a fala quanto o silêncio a nosso favor. Que bom que você esteve comigo em mais uma reflexão da Parashá para as mulheres. Deixe o seu like, o seu comentário aqui, que eu vou amar ler seu comentário. E Bezrat Hashem, nos vemos na próxima semana. Leitraot!